Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, hoje é nosso episódio 74º podcast, o 74 para os mais íntimos. E hoje, pessoal, eu queria tocar num tema sobre raio-x empresarial. E essa é a questão do raio-x empresarial, ela tem múltiplas vertentes, né? É de você realmente poder fazer um diagnóstico da sua empresa por áreas e entender o que está travando o crescimento da empresa. Muita gente, né, a maioria de nós, e é o mais comum que seja, é que nós focamos ali muito no comercial para o crescimento de uma organização. Só porque se focar muito no comercial traz uma vertente de uma certa forma simplista, de trazer toda a responsabilidade para as pessoas do comercial para fazer novas vendas num processo que você talvez chegue até não dominar. E aí você fica se perguntando por que não cresce, por que não vende mais e por aí que vai. Mas eu não sei se vocês, qual o tamanho de empresa vocês começaram, mas a Contropax ela começou basicamente com um cliente. Né? Basicamente não, ela começou com um cliente. E nessa trajetória de um cliente, ela demorou um bom tempo com um cliente. Era um cliente realmente muito grande para a época ali, 2014, começou em 2014, mas demorou-se muito tempo até que a gente conseguiu o segundo cliente, depois o terceiro cliente, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E hoje nós estamos aí com aproximadamente 600 clientes. Eu acredito que nós já temos aí ultrapassado o número de 600 CNPJ na nossa base de dados de cliente. Só que essa responsabilidade que a gente olha para o comercial, nós temos muitos pontos a ser verificados. Nesse primeiro diagnóstico, por que a sua empresa não cresce, né? E o primeiro ponto disso é a gente entender uma situação que, para que você possa crescer, existe uma retroalimentação da máquina para o comercial também de uma maneira interna. Mas quando eu olho para o comercial, eu olho basicamente para que tipo de ações ele está sendo ali traçadas. E se eu olho para uma ação, eu penso qual o resultado dela. Toda ação que é feita, quando eu falo de comercial, ela tem objetivo e resultado. Se você passar a olhar para a sua empresa sobre o objetivo e resultado, você vai passar a quantificar o quanto é necessário e qual é o seu objetivo frente àquilo para produzir um resultado. Na maioria das vezes, principalmente quando é um cenário novo, é meio que incerto você entender o que aquilo vai produzir de fato naquele resultado daquele trabalho. Mas quanto mais o tempo passa, você vai criando previsibilidade de ação. E cada ação dessa traz uma reverberação para o posicionamento da sua empresa. Exemplo, tem pessoas que conseguem trafegar muito forte nas mídias sociais. A Contropax hoje ela tem um esforço significativo referente a isso, para que a gente possa ter uma amplitude de marca, de resultado, de acordo com aquilo que a gente tem de conhecimento e know-how, experiência de resultados que a gente concretiza para nossos clientes. Então, isto é uma maneira de posicionar e ajudar o comercial no seu trabalho. Mas uma coisa é certa, né? Dizem os pessoal de vendas, nada melhor do que 100 ligações no dia para conseguir um sim, né? Ou marcar uma reunião. Ou seja, a repetição gera o resultado também. Então, você tem que alinhar o seu objetivo na área comercial ao número de repetição daquilo que é feito até o ponto do resultado que aquilo é construído. E aí você passa a fazer pequenos ajustes sobre aquilo para entender o resultado daquela área especificamente. E aí você entende qual é o raio-x do comercial. O que é que eu estou fazendo no meu comercial? Eu já fiz diversas ações dentro do comercial e uma delas que mais me gera resultado até hoje é a minha própria base de clientes. Valdemir, tem muita gente que vai chegar para ti e falar assim, ó, rapaz, é extremamente interessante. O marketing tem que converter, o marketing tem que vender. O marketing, pessoal, ele manda uma mensagem para as pessoas daquela base que estejam ativas ou que tenham uma demanda, uma dor, se sinta atraído até você. Esse é um objetivo do marketing, né? Um dos objetivos do marketing, além de fortalecer a marca, além de realmente fazer a requalificação daquilo que você já está trabalhando, e por aí vai. Essa parte do marketing você chama aí o Emanuel e a Bia, que eles orientam melhor você. Mas o meu objetivo aqui é te sinalizar essas áreas. E você entender que tem modelos de negócio
que funciona com estratégia X, mas com estratégia Y não vai funcionar. E você precisa ter essa consciência dentro de si. Então, galera, uma das melhores estratégias que funciona em qualquer mercado, e ela é absoluta, né? O quanto seus clientes estão felizes com você para poder lhe recomendar a um próximo cliente. Então, a principal estratégia do comercial é essa. E aprenda a separar o que é marketing e o que é comercial. São ferramentas que trabalham em sinergias, mas diferentes responsabilidades. E esse é o fundamental que você possa ali, né, saber e ter a clareza do resultado que você vai alcançar. Lembre-se sempre, em gestão e análise, você pensa em objetivo e resultado. Esse é o primeiro ponto. Feito isso, né, o que é que eu mais olho hoje na minha equipe, que eu estava cobrando agora os meus sócios e um subcoordenador específico. Cara, qual foi o resultado da semana passada? Aprenda a olhar para o resultado da semana passada, de pontos positivos, de pontos negativos, e o que ocasionou essa situação. Eu estava fazendo uma verificação, né, dessa colocação especificamente, pensando um pouco sobre a semana passada, quais foram os nossos ganhos naquela semana referente ao nosso ganho de objetivo principal. Em alguns podcasts passados eu falei muito sobre questão de estabelecimento de meta. A tradução da meta na prática é isso. É aquilo que eu tenho de objetivo, aquilo que eu tenho de objetivo é aquilo que eu gerei de resultado naquele tempo que eu trabalhei sobre aquele objetivo. Então eu estou cobrando hoje aos sócios e a um subcoordenador essa questão, exatamente para me ter a clareza do trabalho desempenhado e o resultado alcançado. Porque se nós deixarmos, o nosso dia a dia consome muito o nosso trabalho e aquilo que fazemos. E sem ter a percepção de entender se aquilo que eu estou fazendo hoje muda o ponteiro do meu negócio. Então já pensou, se aquilo que você está fazendo muda o ponteiro do teu negócio? Semana passada, na sexta-feira, eu tive uma reflexão muito interessante, que uma parte do meu time ocupou todo o meu dia. E ocupou porque algumas situações houve a necessidade de me colocar em operação. Não uma operação para me fazer uma declaração de informações fiscais, trabalhistas ou contábeis, mas me colocou num processo ao qual eu disse assim, eu não era para estar mais nesse processo, mas não é pelo fato de eu não dever estar, que eu não vou estar ali para salvaguardar a minha equipe. E essa é uma diferença muito grande, de a gente olhar para as ocasiões que não foram adequadas, mas entender quais são as lições a ser tiradas. Porque a partir daquele momento, eu vou redefinir o processo. E uma coisa que eu tenho certeza é que a maioria das empresas não vendem mais e não crescem mais pela uma coisa simples, chamada processo. E processo, pessoal, é só você dizer o que você vai fazer. Olha, eu vou acordar, abrir os olhos, caminhar, eu vou até o banheiro, né? Vou ali escovar os dentes, vou tomar um café da manhã, vou pegar o meu carro. Processo é exatamente isso. Você vai fazer o passo a passo daquilo que você vai fazer e você vai entender se aquele passo a passo daquilo que você faz gera resultado. E esse ponto de você olhar isso é o que transforma a realidade das empresas. É um básico que as pessoas olham para o processo como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então, a minha modelagem operacional, há muito tempo não tinha me levado a uma situação igual a de sexta-feira. Por que ela me levou? E aí eu descobri por que ela me levou. Né? Um volume alto de demandas global, né, interferiu no conjunto daquelas pessoas que requereram que eu ali estivesse. Então, o pensamento é, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter mais capacidade de fazer essas demandas fluírem para as pessoas adequadas e essas pessoas terem um layout sobre aquilo que elas precisam resolver. E isso é tão básico que a gente às vezes esquece de fazer, porque é só fazer o processo. E o mais interessante que eu quero para ti é que a pessoa mais responsável por fazer o processo é você, o CEO da empresa. Ou deveria ser, né, depende da sua conjuntura. No caso do meu tamanho de empresa hoje, eu sou uma das principais pessoas a verificar o processo. A gente tem um CMO, né, que no caso é um sócio, que é o Charles Henrique, que ele é o controlador, ele controla todas as operações internas. Ele deve fazer isso, fazer o reporte para mim, para que juntos, né,
a gente tem ali uma validação daquela experiência, daquele crescimento. E aí, pessoal, isto volta para a mesa para entender, para a empresa crescer e suportar mais demandas, eu preciso de quê? Processo, pessoas, tecnologia, né? E o que mais? Automações. Então, só tecnologia não é o suficiente para você ter tecnologia com automação. Tecnologia com automação sem pessoas qualificadas não serve de nada. Então, todo esse conjunto é extremamente importante para o crescimento das empresas, para que a gente possa se desenvolver. Então, processos, pessoas, tecnologia e automações são 4 itens que temos que pensar redundantemente sobre isso. E muito provavelmente deve ser por isso que a sua empresa não está crescendo hoje. Pessoal, são tópicos que quando a gente vai olhar, eles estão todos conectados às reverberações dele. E as decisões, elas também têm uma sequência sobre isso. E eu queria muito que nesse podcast você pudesse entender essa sequência dele, materializando cada passo para que a sua empresa possa crescer. O primeiro nós atribuímos ao marketing, ao comercial. São as pessoas por fazer a propaganda e fazer o impulsionamento da nossa mensagem empresarial. Esse é o primeiro ponto. Qual é a sua mensagem? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? E quais são os seus valores? Eu gosto demais de falar sobre isso, sabe? Porque isto realmente é o core do negócio, do nosso business. Então, falei agora um pouco de um caso que aconteceu sexta-feira comigo e falei sobre processo, né? E fiz aqui uma amplitude sobre a questão de alguns processos. Fiz aqui algumas demonstrações daquilo que você pode entender, de algumas pessoas que devem ser responsáveis, de algumas pessoas que devem estar vistoriando aquilo e entendendo qual é o resultado alcançado. O podcast de hoje eu poderia dizer, renomear ele, se ele é um raio-x, mas eu poderia renomear ele sobre objetivo e resultado. Então, vamos passar para o próximo ponto. Uma vez que eu falei aqui de processo, a gente poderia se debruçar ainda mais sobre o processo, mas eu quero que vocês entendam a sinergia que uma empresa precisa ter. A outra área que é extremamente importante, né, que muita gente acaba de esquecendo ela e é de acordo com a necessidade realmente das transformações vão nos exigindo essas mudanças, é a área, né, de RH. Aí tem muita gente que fala que recursos humanos, humano não é um recurso, e por aí vai. Diversos dilemas. Pouco me importam esses dilemas. Eu acredito que o que realmente importa é aquilo que você tem como objetivo e qual é o resultado. Aqui na Contropax, a gente tem um dos nossos objetivos empresariais, ter a melhor estrutura física e organizacional para o nosso time. Ou seja, para ele trabalhar num ambiente saudável, para ele ter uma rede de proteção importante e não é aquela rede de proteção de mimimi, tá bom? Até porque a nossa pegada não é essa. A nossa rede de proteção é o cara entender que a Contropax ela tem uma missão com o time, né? E essa missão é muito ligada com o administrativo da empresa, que ela tem que cada vez mais ofertar, né, uma cesta maior de benefícios de qualidade de vida à nossa equipe. Então, hoje, olhando para isso, você tem que falar o que a sua empresa é para as pessoas. E a Contropax tem o maior comprometimento da face da terra referente a isso, no sentido de que o nosso ecossistema, anos após anos, só tem feito uma coisa, melhorado para a nossa equipe. E isso em diversos fatores. Só em benefícios diretos, nós temos hoje mais de 15 benefícios diretos. Benefícios indiretos, eu acredito pelos benefícios de convênio que nós temos, ultrapassa aí os 30 benefícios. Por conta que temos benefícios chaves, que eles se multiplicam muito fortemente. Um deles, o El Hub, né, que é uma rede que você pode fazer de academia, psicólogo, nutricionista, enfim, várias e várias modalidades. A gente tem o El Hub aqui na empresa, né, o El Hub, que é o antigo Gympass, muita gente conhece ele como Gympass. E é engraçado essas transições de nome, né? Que as pessoas continuam ali referenciando os dois até que um fica absoluto. Temos planos de saúde, planos odontológicos, também tem outros desdobramentos. O cartão, nosso cartão benefício, tem vários benefícios além do vale alimentação e o vale transporte, que nós não descontamos nada de funcionário.
Enfim, essa área de recursos humanos, pessoal, tem que ser cada vez mais trabalhada e disseminada dentro da sua equipe, da sua empresa, para que todo o time tenha acesso a essa rede de benefícios e se faça se utilizar desses benefícios. Porque muitas vezes, uma vez que se dá o benefício, as pessoas nem sabem o que é, nem entendem e nem faz um esforço frente a isso. Isso é normal. E essa obrigação é de quem dá, acaba sendo de quem dá, para que o time e a equipe entenda o que está à disposição dele para que eles possam usar ao momento que eles precisarem. Essa é uma das responsabilidades da área de RH, da área indicativa, para que elas possam gerenciar esses benefícios e trabalhar cada vez mais a qualidade de vida da equipe. E aí, agora eu vou para um próximo passo, que é um passo, pessoal, que não tem como desassociá-lo de uma empresa, não tem como não falar no raio-x empresarial, porque sem ele, né, eu gosto de brincar que existe o business realmente ali, o que é o seu negócio, o que é o coração da empresa e tudo, mas eu digo muito que imagina um coração feliz, alegre, né, satisfeito, repleto repleto de força e vitalidade, mas ele não tem para onde bombear a sua energia, o sangue para bombear ali, para que chegue até as extremidades do nosso corpo realmente, né? A nossos comandos que vêm através do sistema nervoso e por aí vai, que é o caixa da empresa. O pessoal fala muito isso, não, o caixa é o rei, né? Eu digo, o caixa não é um rei, não. O caixa é um imperador absoluto. Por mais que nós temos vários objetivos traçados, nós temos objetivos aqui na empresa de 10 anos na frente. Nós temos um objetivo de modelagem de control packs, de grupo control packs para 10 anos na frente, e objetivos realmente robustos e bem considerados para o nosso país. Então não é nossa cidade. Daqui a 10 anos a Control Packs vai ser um colosso realmente estratosfericamente. E Valdemir, você está falando isso e não sei o que mais, não é querer aparecer. Não, pessoal, sou comprometido noite e dia com isso. Meu comprometimento maior do que a Control Packs só é Deus e família. Abaixo disso, realmente, é a Control Packs, que é o meu maior comprometimento de transformar isso aqui num colosso, mas de algo que faça realmente a diferença na vida das pessoas. E não é palavras, é ações que transformam isso. Então, esses objetivos, né, precisam ter caixa. E o caixa, a gente trabalha de diversas formas. Nós trabalhamos com seleções de despesas. O principal objetivo do caixa é você decidir com aquilo que ele vai ser gasto. Então, nós selecionamos isso e selecionamos investimentos. Investimentos que nós olhamos para eles e olhamos qual é o objetivo desse investimento. Nós temos um objetivo hoje, vamos dizer, que ultrapassa os 7 dígitos, que ele está sendo trabalhado constantemente, né, para chegar lá, e o caixa está totalmente sendo aportado mês a mês nele. Ou seja, nós temos um objetivo superior a 5 milhões de um investimento futuro que está sendo pago a partir de hoje. E está sendo construído com base no trabalho que nós temos de 10 anos à frente. Nós pretendemos materializar ele, um exemplo, nos próximos 2 anos aproximadamente, de acordo com as transformações que possamos implementar, nós vamos mudando nosso objetivo sempre que o nosso caixa nos permite fazer essas melhorias, né? Fazer essas melhorias pensando em salários, pensando em tecnologia, pensando em estrutura, pensando em conforto e em benefício. Então, o caixa ele é o rei aí. Então, selecione de fato o que o caixa vai ser gasto e vai ser investido para que você tenha os melhores retornos no processo do seu faturamento. Porque é a partir desse momento que você consegue ver seu fluxo de caixa, né? Eu digo que tem alguns clientes nossos que quando a gente senta para fazer reunião com eles, e algumas reuniões que a gente puxa muito no detalhe, nós trazemos um detalhe tão grande que hoje esse cliente, o fluxo operacional dele, o fluxo financeiro, o fluxo operacional são diferentes. O fluxo operacional é o momento que você faz a compra, tá certo?
até o momento que você coloca no estoque, que você faz a venda, que você faz o pagamento ou o recebimento e por aí vai, né? Esse é o ciclo operacional. E o ciclo financeiro é o momento que você paga, é o momento que você recebe, ele é um ciclo menor. E a gente, por fazer esses trabalhos, em alguns clientes que têm essa capacidade, né? Porque tem clientes que não tem como se trabalhar se ele não tem uma capacidade específica. O que acontece? Nós pegamos essa capacidade deles e, né, transformamos ela em resultado. Exemplo, o cliente ele tem um ciclo operacional aproximadamente de aproximadamente ele tem uma compra que ele compra hoje e paga com 90 dias. Já o ciclo dele financeiro de recebimento, ele vende hoje e recebe até 30 dias. Então ele tem um ciclo de vantagem operacional de 60 dias positivo, que ele trabalha com dinheiro da grande maioria dos fornecedores. Tem alguns fornecedores que de fato não dá para ser trabalhado. E isso depende de cada modelo de negócio, isso depende de cada relacionamento que você constrói, isso depende realmente daquilo que você consegue perante ao mercado. Várias e várias pessoas, quando eu sento na mesa de reunião para falar de caixa, costumam me falar o quê? Cara, não é possível, isso é muito difícil, isso não existe, pererê, para lá. Aí hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu gosto de falar assim, eu olho para a pessoa e faço, na minha perspectiva dela, algumas perguntas para entender basicamente o perfil dela. E entender se vai ser relevante que eu avance sobre essa pauta ou não. Porque talvez não seja relevante. E se não for relevante, para que eu vou estar insistindo nesse processo se tem outras áreas que a gente pode ganhar, né? E uma dessas outras áreas que a gente pode ganhar uma das áreas principal do meu negócio, né, é a tributação. Nós temos alguns clientes hoje que se eu colocasse a tributação dele como ela deveria ser, sem nenhuma interferência de um planejamento tributário, de uma estrutura modelar, ele teria prejuízo. O lucro de alguns dos nossos clientes está na modelagem tributária que a Contropax criou. E agora, recente, eu fazendo um estudo, toda semana eu tenho meus estudos, eu estou me aprofundando cada vez mais em algumas temáticas. Eu descobri uma temática de uma modelagem tributária muito interessante, onde vai dar competitividade estratosfericamente grande para quem opera, né, no mercado de educação. Eu sei que tem várias e várias colocações sobre o mercado de educação hoje, né, que as pessoas estão fazendo, mas essa modelagem que eu mapeei nos últimos 3 meses, não tem ninguém no mercado de educação fazendo. E isso muda o jogo de qualquer empresa nesse mercado. Esse é um dos objetivos. Bem como também vai mudar o jogo de quem é da área da saúde, né? Vai transformar de uma forma épica as pessoas que estão se estruturando na área da saúde. Mas depende de se o seu objetivo vai comportar, né? Vai comportar aquela estrutura. Porque, por exemplo, tem gente na área da educação hoje que o meu pensamento e a minha estratégia não vai funcionar. Porque não faz parte do modelo dela. Que não tem como encaixar. Da mesma forma, esse planejamento da área da saúde, que eu também criei também específico para a área da saúde, né? Seja você um médico, um dentista, um fisioterapeuta, enfim, saúde. Também funciona. E essas estratégias é que vai mudando a vida das pessoas e a realidade das empresas e o lucro de cada operação. Isto, pessoal, faz tanta diferença que eu já vi, né, em um dos nossos clientes abrir mais lojas por conta de uma estratégia bem definida dessa. Já imaginou talvez esse ser a sua nova modalidade, a sua forma, um novo objetivo? Mas aí eu sou muito transparente para te falar uma coisa. Talvez não sirva para você. Porque o seu objetivo não comporta essa estratégia. E aí tem que remodelar ela, né? Remodelar uma estratégia especificamente para você. Então, estratégia de planejamento não é fórmula de bolo, é construção de alicerces de acordo com objetivos.
E isto, né, nos traz esse grande aprendizado. Então imagina só você pagar zero de imposto, né? É uma coisa meio surreal. Mas existem maneiras e caminho para percorrer isso de acordo com o seu objetivo. São coisas muito direcionadas para mercados muito específicos que podem ser trabalhados. Mas repito, detalhes à parte. Pessoal, passando aqui, me alonguei um pouquinho, que eu fiquei tão feliz de poder compartilhar que a gente pode ir por esses cenários, né? Ter essas mudanças e chegar a esses objetivos de você ter essa sua rentabilidade melhorada, ampliada por questões tributárias. E aí é um fato que é contundente que precisamos olhar. Ponto. Outro ponto sensacional que eu costumo muito brincar, né? Brincar assim de pegar e chegar a ensinar é questionar os clientes, né? Questionar a nossa equipe aqui de análise a questão do lucro. Esse lucro, o que ele significa de fato para você, né? Tem empresas que é muito feliz dando lucro, tem empresas que é extremamente mais feliz dando prejuízo. E aí, Valdemir, que loucura é essa? Com uma empresa que pode ser muito mais feliz dando prejuízo. Se você tiver um objetivo de expansão, o seu lucro vai ser consumido no seu crescimento. E a grande diferença é se o seu crescimento, né, se o seu lucro vai comportar o seu crescimento. Porque no seu crescimento acelerado vai ser gerado um prejuízo. E se você não tiver a capacidade de aportar ou de rentabilizar nesse processo, você pode quebrar. É por isso que tem uma frase que eu falo muito em alguns eventos, que para quebrar basta crescer. Então, se você não tivesse cuidado, você pode cometer esse deslize operacional do seu ciclo operacional, do seu ciclo de investimento com o seu ciclo de financeiro. E isso ocasionar um hecatombe na geração da sua empresa. Eu não sei vocês, mas quando a gente está no processo de investimento e retroalimentação, em alguns períodos eu passo por isso na Control Pax, né? Não mais necessidade de quebrar ou de chegar a um colapso, um prejuízo financeiro, enfim, porque a gente controla muito isso. Mas eu fui fazer uma sala agora recente, uma nova sala nossa, que nem concluiu ainda, falta comprar as cadeiras para lá, né? Ela tinha um planejamento orçamentário que tinha que gastar algo em torno de uns 20 mil, 25 mil reais. Esse é o planejamento. Mas com as mudanças e as adaptações que foram feitas, custou-se um pouco mais de 50 mil reais com a sala completa, né? Isso levei teto, iluminação, estrutura, mesa, móvel, enfim, tudo. Tudo realmente custou um pouco mais de 50 mil reais, de uma previsão de 25 mil reais. Uma vez que nós basicamente ia fazer um telhado e um piso e botar um móvel, mas a vida nunca é tão fácil assim. Então, de fato, é uma preocupação muito alta quando você vai fazer investimentos. Então, quando você vai fazer todo investimento, você precisa respeitar o seu limite de investimento para que você não faça tomar decisões erradas. Eu gosto muito de brincar, por que as empresas quebram, né? Não é brincadeira, essa palavra está meio que inadequada, mas eu gosto muito de fazer a colocação, por que as empresas quebram normalmente durante os seus primeiros 5 anos? E tem uma resposta muito clara sobre isso. É o fato da estruturação. Você precisa conhecer os seus limites no processo de estruturação para respeitar o lucro da sua empresa, que ela está ali oferecendo naquele processo. Quando você come muito o lucro da sua empresa, fazendo esses seus investimentos, ou tirando para si, você deixando mais de segurança na empresa, você está tirando a capacidade da empresa, o oxigênio dela, de continuar a sua operação normal. Que só a própria operação já consome boa parte do lucro de uma empresa. E as pessoas não entendem isso. Essa simplicidade de entender isso faz uma grande diferença na vida de um negócio, na prosperidade, na longevidade que você vai ter. Então, entenda, o lucro ele tem um objetivo de reserva, não só de reserva para investimento, mas de reserva para contingência. E eu sei que é difícil. Eu passo por isso até hoje. Mas precisamos colocar os freios e o contrapeso para que você possa manter a expansão.
Hoje nós temos aqui na base a Contropax de empresa principal e 6 empresas, né, ao redor da Contropax. Essas 6 empresas, todas elas se beneficiam do nosso objetivo principal, mas eu não posso sangrar a Contropax no nome delas. E aí eu preciso saber respeitar esse processo para conseguir chegar a esse resultado. E isto é uma verdade tão absoluta que, caso você não a perceba, é aí que vem a sua estatística de IBGE, né? Sua estatística de Sebrae, que durante 5 anos, 80% das empresas chegam a fechar. E fecham exatamente pelos motivos desse podcast, que é o nosso raio-x de objetivo e resultado. Se você parar para pensar, voltar ao início do podcast e começar a escrever cada etapa dessa, você vai entender com clareza as consequências que a sua empresa está enfrentando hoje ou se beneficiando hoje. Beneficiando-se de um comercial bem feito, de uma operação bem estruturada com processos definidos, né? Entendendo qual é ali o seu fluxo de caixa, o seu fluxo operacional, se sua tributação de fato ela é agressiva, danosa e irresponsável, entendendo como é que está o seu posicionamento com o RH, para a gente falar de cultura empresarial, e entendendo também se o seu lucro ali é vantajoso. Olha a quantidade de temas que eu abordei nesse podcast. E eu vou encerrar com ele que o tema, né, meu tema do ano, deste ano de 2025, mais do que nunca, ele está em estratégia. Estratégia, posicionamento estratégico, ele vem proveniente da cultura, ele vem proveniente daquele caminhar, daquilo que você vem tracionando, daquilo que você vem construindo e principalmente daquilo que você vem comunicando para todo mundo ao seu redor. Porque a estratégia, ela está muito naquilo que você vai posicionar. E se posicionar é aquilo que você passa. Passa para as pessoas aquilo que você está fazendo, realizando e construindo. E essa capacidade de você não deixar que os outros falem sobre você, mas sim que você fale sobre si, é fundamental. E falar sobre si não é preciso você estar falando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Você precisa contar a história. O podcast de hoje, todos os podcasts são histórias. Todas as histórias de todos os nossos podcasts são histórias reais, são exemplos reais, não são teóricos, né? E aí você vê que agora eu estou com um livro aqui, né, na mão, que eu tinha puxado uma amiga, estava cobrando meus livros semana passada, e um desses livros é o Garra, né? Explicando porque algumas pessoas conseguem verdadeiramente evoluir e outras não. E a grande verdade dessa evolução das empresas e das pessoas, você pode ver nos livros do Jim Corey, né? Que tem empresas feitas para vencer, empresas feitas para durar, porque as grandes caem. Enfim, tem uma trilogia dele que é sensacional, mistura até que no que eu faço. Não tem nenhum aqui na sala do podcast, mas na minha sala tem, acho que tem esses 3 livros, ou é 4, 3 ou 4, não estou lembrado. E esse livro também que é sensacional. Mas todos eles vêm do nosso podcast, vêm das histórias que nós estamos contando aqui, daquilo que estamos vivenciando na prática e daquilo que nós estamos construindo de fato. Então, posicionamento estratégico é você comunicar aquilo que você faz da forma que as pessoas querem, da forma que você quer que as pessoas percebam do legado daquilo que você está construindo. E muito cuidado, né? Na sexta-feira eu estava tendo uma reunião no final do dia e uma pessoa falou assim para mim, é muito bom quando uma pessoa, né, ela falou no caso do G4, quando uma pessoa sabe que aquele não é o local para ela. Sabe por quê? Porque eles comunicam tão claramente quem deve fazer parte daquele ecossistema que ninguém, ao contrário dele, deve fazer parte. Imagina só você estar aqui construindo, trabalhando dias após dias e ter pessoas falando mal sobre você, mal sobre a sua empresa, não estando trabalhando ao seu favor. Que sentido isso vai fazer para você? Então, o que vem trazendo isso cada vez mais forte é que você deve ser justo, não só consigo mesmo, mas com aquilo que você realmente
É. E aí vem aquela questão de você ter coerência ética, de posicionamento ético, que vem a sua estratégia bem definida, do seu posicionamento estratégico de marca. E aí, pessoal, para encerrar o podcast de hoje, vou dar mais um exemplo que ele é absoluto e não tem como a gente negar aqui. Você se lembra da crise recente que teve entre os Estados Unidos e a China? Que basicamente houve até um problema também com a Europa e China, que boa parte da produção mundial é feita na China, todos nós conhecemos e sabemos. E das grandes marcas de luxo também. E dentre essas marcas de luxo, que são vendidas por 100 mil euros, sei lá quanto em valor monetário, bolsas, relógio e por aí vai, a China falou assim, olha, a bolsa da Louis Vuitton, acho que foi Louis Vuitton, né, que custa 40 mil euros, eu vendo para você por 10 mil euros. E ninguém correu para comprar. Ninguém se desesperou para ter. Sabe por quê? As pessoas querem é a marca. A marca que elas têm o sentimento da representatividade delas. E não era a marca chinesa. Não era porque era fabricado lá, mas era aquela marca especificamente. Assim como é na sua empresa, como é na minha, em todos os negócios. Então, posicionamento estratégico faz parte do nosso raio-x. O que é aquilo que você comunica? Qual é a percepção que as pessoas têm da sua empresa? O que é que as pessoas acham? Faça o seguinte, né? Acho que é difícil às vezes a gente perguntar cara a cara das pessoas para elas poderem responder com mais liberdade. Mas busque alguém de confiança e pergunte àquela pessoa o que ela acha sobre aquilo, né? Pergunte isso, olha, qual é a sua percepção sobre a empresa que eu trabalho? Qual é a sua percepção sobre o meu trabalho? Né? E hoje, quando eu estou cobrando algumas pessoas, o que eu mais gosto de perguntar a elas, né? Minha percepção está no resultado que você me apresenta. Você, como gestor, tem que estar preocupado com o resultado que as pessoas apresentam a você. E não outra coisa. Enfim, pessoal, foi um podcast, acho que acredito que com muitas vertentes, mas com o objetivo de você olhar para esse podcast, escutar esse podcast, entender que, poxa, são várias áreas fundamentais ao qual eu te dei direcionamento para fazer um raio-x e pensar sobre elas. Poderia cada área dessa, e já tem um podcast sobre cada área dessas, acredito eu, perguntar o Marcos se tem depois, se ele coloca aqui depois a relação dos podcasts nessa estrutura, né? Para que vocês possam revisitá-los também e sair de lá com um posicionamento estratégico, com raio-x mais adequado da gestão do seu negócio. Pessoal, queria agradecer aí os nossos patrocinadores, a Isaac Work, mesmo na hora, né? Por coincidência. Agradecer a Loxcert, certificado digital. Agradecer a X-Tech, nossa empresa de ponto digital. A A2P Partners, uma empresa de sucessão, de herança, estruturação. A WinPay, né? E a Contropax Treinamento. São nossos patrocinadores, são as pessoas que ajudam a comunicar e que fazem parte desse ecossistema que estamos construindo com cada vez mais força e tração para beneficiar, né, o mercado. Nosso objetivo como empresa é saber aquilo que nós geramos de resultado para os nossos clientes e para as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. E ele está cada vez mais positivo. Esse vai ser o nosso legado. Essa é a nossa construção diária. Meu muito obrigado e até o próximo podcast.